Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente para falar sobre Legion. Agora que nós já estamos nos últimos episódios da temporada, para falar do novo episódio dessa semana. Eu acho que é redundante já a gente dizer que o episódio foi bonito visualmente, que o episódio foi maluco, que não dá pra entender metade do que eles fazem. Então vamos direto pra história. Vamos. Excelente mim, episódio, tá? Só Excelente episódio. Sim, eu acho que isso é tipo... pra mim só é foi horas concurso, assim, não precisa... Sim. Pra mim foi o segundo melhor dessa temporada, inclusive. Eu acho que para com o do Multiverso, que foi o capítulo 6, se eu não me engano, né? E eu acho que ele teve, assim, tanto na questão emocional quanto na questão de desenvolvimento de plot e ação. Com certeza. E foi um episódio extremamente agridoce. Porque todas as partes sobre o plano do David foram maravilhosas e empolgantes. Apesar de acontecer muito pouca coisa. E em contraponto, as partes sobre a história da Melanie são muito tristes. A gente viu no começo da temporada uma breve conversa entre ela e a Cid sobre os homens delas que sempre vão embora. Sim, e sobre ter um sonho, e que ela nunca teve um sonho, que ela sempre correu atrás do sonho do Oliver. E nesse episódio a gente vê um pouquinho melhor sobre o que aconteceu 13 dias antes dela dar aquela paulada na cabeça do Clark. Exato. Que foi o momento em que o Farouk estava invadindo a Divisão 3. No começo da temporada, e que era aquele episódio em que o David levou eles pro deserto, onde tinha aquela tendinha do vidente, onde ele conversou pela primeira vez com o Farouk. E nós vemos o Oliver entrando na mente dela, falando com ela, mostrando como é que ela era na década de 70. Mas é muito triste. Oliver não, né? É o Farouk, né? Era o Oliver? Porque o Farouk é o Farouk. Mas dentro da cabeça do Farouk, o Farouk é o Farouk, ele não é o Oliver. Ah, não, sim, mas eu digo, quando ele apareceu pra Melanie, que ela ameaça ele com a arma, aquela cena é o Farouk dominando o Oliver. Tanto é que ele fala Mumbai e dá umas confusões. Sim, ele fala Mumbai porque o Oliver tava congelado eu há achei 20 que era, anos. Eu entendi que era o Farouk naquela O cena ali. Farouk saberia que Bombay é Mumbai agora, porque o Farouk tava vivo dentro do David, vendo tudo que o David vê. Pode ser. Sabe? E é muito triste essa história deles, porque eu sei que o Oliver não tá tentando ativamente manipular a Melanie. Ele só é, tipo, meio desapegado às coisas do mundo. E isso machuca ela, porque ela ama ele muito e ele se vê como uma alma livre, e ele queria ser livre, tanto que ele diz pra ela, no momento que eles estão vendo as memórias dela, porque ela devia ter queimado o corpo dele, e pra ela isso é uma noção ridícula, porque ela amava ele, e ela não queria perder ele, e ele não tava nem aí, sabe, tipo... Eu entendo que, mais do que ser livre, ele acha que ele tem um compromisso, uma responsabilidade com o mundo. Então, tipo assim, ele meio que ignora ela pra poder fazer as coisas que ele acha que vão salvar o mundo, que vão melhorar o mundo. E aí nessas aí é que ele acaba meio que não se importando tanto com ela como ela se importava com ele. Mas como é que ele tem uma viagem cósmica pra sempre e ajudar o mundo, exatamente? Que ali, na verdade, ele só achou que ele não queria ficar preso aquele tempo todo no cubo de gelo. Ele queria tipo, só morrer de uma vez, sabe? E ela ficou tentando segurar ele porque ela amava ele, Ele tava tentando ser autoindulgente? Eu não lembro como é que ele foi parar naquele cubo. Eu não lembro como é que foi acabar, como é que foi ele foi, eu acho que ele foi visitar aquele plano astral onde ele tava e ele nunca conseguiu voltar. Ah, sim. Ou ele nunca quis voltar, eu acho. Seria a opção mais correta, é que ele nunca quis voltar. Ele se viu num momento muito... Né? Ele se encontrou num lugar muito confortável pra ele, eu acho. Apesar de ser gelado ali dentro, é um lugar onde ele pode criar a própria realidade. E daí a gente vê essa questão, falando em realidade, né? Da Melanie duvidando que a realidade dela é real. Como a gente viu no começo da temporada. Isso foi o que o Farouk fez. Porque daí depois que eles se encontram, a gente vê ela naquela piscina, que é a mente do Farouk. E o Farouk conversando com ela, com o Oliver na distância. E a partir dali ela começa a duvidar da própria realidade. E eu acho que ela começa meio que a ajudar o Farouk ao mesmo tempo, né? Sim, porque pra ela, tipo, se isso aqui realmente é a realidade, tipo, se tu acha que tu não tá vivendo uma coisa real, não tem consequência pro que tu vai fazer, tu não vê consequências no que tu vai fazer. Ela começa a questionar, né? A gente vê ela conversando com se eu sou real, eu tenho 100% de certeza que o David foi sozinho. Sim. Sabe, tipo, totalmente... Porque ela começou a se drogar, né? E isso ajudou também ela... confundir mais ainda. A confundir... Eu só não sei como é que quando o David entrou na mente dela, ele não viu nada disso.
Mas, né, vai saber, né, onde é que o Farouk tava escondidinho, onde é que ele escondeu, onde é que ele implantou essa noção que ela não é real. Ou talvez o David saiba, né? Talvez o podemos, David porque, saiba. como a gente viu nesse episódio, o momento que ele dá os triggers nas pessoas, ele planejou tudo exatamente como ele achou que aconteceu, como ele viu que ia acontecer conforme as personalidades deles. Porque ele vê a Lane indo pra lá e encontrar de qualquer jeito mesmo, com todas as probabilidades pra ela não encontrar, porque ela tava tendo exatamente aquilo que ela queria fora dali. Exatamente. A Lane não esperou, não pensou 2 vezes antes de ir farrear. E até o Misael falou quando a gente viu isso, então por que uma pessoa que tava fora da realidade há tanto tempo vai voltar pra realidade pra querer sair da realidade? Ela é uma personagem muito idiosincrática. Pois é, se eu tivesse no lugar dela, eu faria de tudo pra continuar tendo certeza de que de que a minha realidade existe, de que eu sou real. É que ela é louca, né? Também tem ela isso, é totalmente maluca. E aí a gente vê que a Amy tá lá ainda, dentro da cabeça, que faz todo sentido, né? Porque eles não mataram a Amy, eles só transformaram o corpo dela no corpo da Lane e colocaram a consciência da Lane ali dentro. Sim. Então a Amy tá ali meio que assombrando ela, e é ela que empurra a Lane pra fazer o que o David tá pedindo. E a gente descobre que a Lane é apaixonada pelo David. É, incrível isso, né? Porque a gente não tava... Eu imaginava que ela tinha uma admiração por ele, mas eu não pensava que era tão profundo assim, né? O negócio que ela sentia por ele. E aí ela meio que reticente. Tanto ciúme da Cid e pelo David eu falei qualquer coisa, e ela toma lugar na parte dela do plano, que é uma das partes mais engraçadas, que é quando ela entra no carro e o carro simplesmente some e vai parar no deserto onde o David tá. A Lane tava maravilhosa nesse episódio, eu achei que ela cresceu bastante. Primeiro porque ela chega naquele lugar, ela é a rainha, a Cornflake, e aí a gente tem aquela cena bizarra da mulher tocando o teto, e ela tendo as visões, e a mulher tipo, tocando o teto, tem água no teto ali, nossa, aquilo ali foi muito bizarro. E aí, essa cena do carro, e ela chegando lá, e aí pegando fogo no carro, a cena pra mim foi maravilhosa estilisticamente. Eu tava dizendo pra Maria que eu acho que as cenas de ação foram tanto, e as cenas de trama, me pareceram muito Tarantino, ao mesmo tempo que teve umas cenas de fios. E aí aquela cena pegando fogo no carro, e ela pega e volta e chuta porta-malas e pega uma arma. Eu achei genial aquilo ali. E o Carrie, e o que eu gostei nas cenas do Carrie com a Carrie é essa questão deles discutirem sobre a mortalidade do Carrie, né? E a gente não sabe se quando o Carrie morrer, a Carrie morre também. Nunca foi discutido isso, nunca foi pensado. Eu não sei se o próprio Carrie sabe, mas ele falou pra ela, ó, eu vou morrer, eu tô ficando velho, isso vai acontecer. É só ele entrar dentro dela e ficar dentro dela. E ela Será se que acostumar a ver funciona do lado de fora. Ela odeia viver do lado de fora. Pois é. Ótimo episódio. Não, e a cena dela também, inclusive, sendo questionada pela Melanie. Pela Melanie, se ela é uma ilusão do Carrie, ou se o Carrie é uma ilusão dela. Um outro ponto interessante é que naquela cena final da Melanie, quando ela encontra com... Esqueci o nome dele de novo, o Oliver no final. A gente tem a cena dela se encontrando e ela tipo, meio que se resignando novamente a seguir ele. Ela diz, eu vou contigo então pra onde é que tu for, então vai. E aí ela tem aquela cena extremamente... Aí acho que entra a parte do agridoce que a Maria falou, que é a cena dele, ele passando a mão nela, assim, e ela tipo, finalmente tá em paz, tipo, uma paz mentirosa, uma paz irreal, uma paz que não é verdadeira, só uma paz, tipo, da mente dela, porque ela simplesmente não sabe mais o que acreditar, o que pensar. A gente já sabe também que o plano pelo menos pelo que eu entendi do David, é matar ou o Oliver ou o chinesinho que tá levando a carruagem deles. Provavelmente o Oliver, né? Por isso que ele botou ela lá com o tiro. A gente sabe que todos os planos dele funcionaram até agora, a gente não sabe qual era o papel do Clark. A gente não vê qual é o plano deles. A gente também não viu a Cid nem o David nesse episódio. Focou mais nesses... Gostei. Focou nesses 3 núcleos e acho que ficou muito bem, porque a Melanie tava meio desaparecida. Foi muito interessante. Porque ela tava desaparecida, entende? Pra todos os outros personagens ela tava desaparecida, porque ela tava dentro do quarto dela se drogando, tanto que a Carrie vai lá perguntar quando ela vai voltar a trabalhar, a Cid vai lá perguntar pra ela quando é que ela vai voltar a trabalhar, porque quando o David sumiu, a Melanie tinha esse laço com a Cid, de que as duas tinham homens que elas seguiram, o homem dela sumiu e uma ajudava a outra. Isso. No momento que o David voltou, ela entrou em colapso. Sabe? Porque ela caiu a ficha de que o homem dela nunca ia voltar. Porque eles precisam matar o Oliver pra impedir o Farouk.
Um outro ponto também é que nesse ano que o David ficou de fora, e logo isso aparece no primeiro episódio, tem aquele prédio com uma floresta em cima. E aparentemente o prédio com a floresta em cima é o prédio do Octopus Azul, do Polvo Azul. Ou pelo menos ele apareceu nesse episódio. Agora, qual é a ligação disso com o ano que o David ficou fora? A gente não sabe explicar também. E outra coisa, a gente vê o Minotauro da Melanie atacando a Lane na visão da Lane, né? Da Lane, aham. Então a gente vamos ver se a Melanie vai tentar impedir ela de matar o Oliver. O Oliver, ou o que vai ser isso. Enfim, pra mim, segundo melhor episódio, só perdeu mesmo pro episódio do Multiverso, excelente, novamente. Eu não vou falar das partes técnicas porque é incrível e a história tá cada vez melhor. Tá redundante, tá ficando redundante. Tá ficando redundante porque é sempre lindo. Mas a história tá cada vez melhor, assim. Eu E a tô história impressionado com essa temporada. avançou muito nesse episódio. Sim, Vamos bastante. esperar agora os últimos 3 episódios da temporada pra ver o que vai acontecer. Como é que vai... 2, né? Não, vai até o 11. Esse foi o 9? Então, é 2. Isso aí. Isso aí. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês aqui embaixo sobre o que vocês acharam do episódio. Like no vídeo, compartilhar nas redes sociais pra mais pessoas virem aqui discutir com a gente, mais pessoas conhecerem Legion. Porque ainda é uma série, apesar de ter na Netflix toda a primeira temporada, e ser uma série excelente, pouquíssima gente acompanha, conhece, sequer sabe que existe. Então compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e vai lá dar uma olhadinha no nosso Apoia-se, se vocês puderem, quiserem. Podem nos apoiar com a partir de R$1 por mês, tá bom, pessoal? Até a próxima!